Olá, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula do curso de Apocalipse. Nós vamos estudar a nossa nona aula. Temos visto as 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Depois vimos o trono de Deus, a visão que João teve do trono de Deus. Depois vimos os 7 selos que foram abertos, né, contando as coisas que Roma estava fazendo contra o povo de Deus, contra os cristãos. Quando tivemos a abertura do 7º selo, esse selo revelou 7 trombetas. E hoje vamos começar então em Apocalipse capítulo 8 a estudar as 7 trombetas. Como já falamos na aula passada, a abertura do 7º selo, né, mostrou que Roma estava perseguindo o povo de Deus e Deus prometeu que iria executar a sua justiça contra Roma. Porém, ao invés de Deus diretamente destruir o Império Romano, acontece primeiro um juízo parcial contra o Império Romano. Então, na verdade, as 7 trombetas são um alerta de Deus. As 7 trombetas é um juízo parcial de Deus contra o Império Romano, dando a Roma a oportunidade, a chance de se arrepender. Então, mais uma vez, a Bíblia mostra a misericórdia de Deus. Deus poderia já ter executado o seu juízo agora, poderia já estar executando o seu juízo contra Roma, porém, ele vai fazer algo parcial. Então, lendo as trombetas, a gente vê que 1/3 da natureza, 1/3 do Império Romano é atingido, dando chance para eles se arrependerem. Por isso que são trombetas. Então, as 4 primeiras trombetas vão afetar a natureza, o meio ambiente. Na verdade, vão afetar 1/3 da natureza, 1/3 do meio ambiente. Então, são calamidades naturais, né? E cuidado, né? Interpretar literalmente o livro de Apocalipse, já falamos isso várias vezes, pode ser desastroso. Então, essas 4 primeiras trombetas, né? Você lê com calma, capítulo 8, versículos 7 a 13 do livro de Apocalipse. Sinta-se mais uma vez à vontade para pausar esse vídeo, ler Apocalipse capítulo 8, versículos 7 a 13, e você vai ver que essas trombetas estão executando um juízo parcial de Deus contra Roma. Deus vai usar a natureza, né, afetando a colheita, afetando o comércio marítimo, né? Essas aflições terríveis, né, não devem ser encaradas de forma universal, né? Não foi sobre todo o mundo que isso aconteceu, mas foi uma época em que o Império Romano foi atingido com essas calamidades, para que isso pudesse levar os imperadores, os governadores, os líderes romanos a parar de perseguir o povo de Deus. Senão, coisas piores aconteceriam. Então, olhando as primeiras 4 trombetas, né, você vê que Apocalipse capítulo 8, versículo 7 fala que a primeira trombeta atingiu a terra, as árvores e as ervas verdes, a natureza verde. Capítulo 8, versículos 9 e 10, atinge o mar, os peixes, e aí as embarcações sofrem com as calamidades que a natureza está fazendo contra a terra, né, contra os seus próprios habitantes. A terceira trombeta atinge as fontes de águas, né? E a quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas. A quinta trombeta, né? Depois que as 4 primeiras trombetas atingiram a natureza, né? E a natureza está aparentemente se voltando contra o povo
de Roma, contra o Império Romano, contra todos os males que Roma está causando contra os cristãos. Então, agora a quinta trombeta e a sexta trombeta atingem diretamente a humanidade. Versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Capítulo 8, então, termina falando desses 3 ais que viriam sobre a terra. Então, a quinta trombeta é o primeiro ai, a sexta trombeta é o segundo ai e a sétima trombeta é o terceiro ai. Então, vamos falar um pouquinho mais do primeiro ai, da quinta trombeta. O que é o capítulo 9, versículos de 1 a 12? Mais uma vez, sinta-se à vontade para pausar o vídeo e ler o texto de Apocalipse. Nós não temos tempo para ficar lendo pausadamente cada versículo, então eu convido você a ler o texto uma vez, 2 vezes, quantas vezes você achar necessário, e depois continue assistindo, ouvindo as aulas e comparando tudo aquilo que eu estou falando com aquilo que você acabou de ler, né? Então, essa quinta trombeta está anunciando uma corrupção interna. Mostra como que a podridão interior do Império Romano estava afetando o próprio Império Romano. Mais tarde, quando você estiver estudando na história da humanidade, história geral, né, no ensino médio, na própria faculdade, você vai ver que uma das coisas que fez com que o Império Romano caísse foi a corrupção interna, né? A podridão interna de dentro do Império Romano fez com que as autoridades romanas se colocassem umas contra as outras. E Roma, na verdade, foi quase que implodida, né? Quando ela é atacada pelos seus inimigos, ela só cai porque por dentro a coisa estava totalmente corrompida. As pessoas não tinham mais unidade e nada conseguiu ser feito para evitar a queda pelos bárbaros quando Roma foi destruída. Então, poderíamos estudar cada versículo desses 12 versículos aqui, de capítulo 9, mas eu imagino que se fôssemos tentar dissecar cada palavra dita no livro de Apocalipse, cada frase dita no livro de Apocalipse, a gente ia perder a visão do todo e perder muito tempo com os detalhes. Então, o que eu posso dizer é que, lendo esses 12 versículos, a quinta trombeta anuncia o quão o Império Romano ia começar a se corromper internamente. E com isso, quando toca a sexta trombeta, e na sexta trombeta o Império Romano é invadido, acontece uma invasão externa, como eu já disse, essa destruição acontece porque por dentro do Império Romano a corrupção já não permitia eles terem total controle absoluto, como aconteceu no início do Império Romano. Então, a sexta trombeta, você pode também ler com calma, capítulo 9 agora, versículos 13 a 21, que é a sexta trombeta, e mostra o Império Romano sendo invadido por um exército inimigo, né, sendo invadida pelo que ela chama de cavaleiros, né? E na verdade o que esse texto está mostrando é que os partos, grande inimigo do povo romano, invadiram, né, através do rio Eufrates. Eles conseguiram atravessar o Eufrates, que sempre foi uma barreira natural, né, para os inimigos conseguirem entrar no Império Romano pelo extremo leste, né, pelo extremo oriental. Porém, os partos conseguiram atravessar, desviar o curso do rio Eufrates e entrar no Império Romano, e foram uma grande ameaça, né?
e conseguiram fazer um estrago bastante grande, né, no Império Romano. Né, você pode ver que isso realmente aconteceu algumas vezes na história do Império Romano, tanto em 53 a.C., logo no início do Império Romano, quanto em 62 depois de Cristo, tanto que no ano 70 acontece a queda de Jerusalém, porque os judeus veem Roma tão preocupada, tão ocupada, né, no ano 62, lutando contra os partos, não permitindo que os partos invadam o Império Romano, que os judeus se acharam seguros para decretar a independência da cidade de Jerusalém e tentaram conquistar de volta a cidade de Jerusalém para os judeus, mas foram frustrados pelo Império Romano, que também os derrotou mais uma vez e expulsou os judeus de Jerusalém no ano 70. Então, ao longo da história, a gente vê o Império Romano tendo muita dificuldade com os partos. Então, talvez nesse mapa você consiga visualizar melhor aqui, ó, no extremo direito aqui, o Império Parto invadindo, né, tentando invadir o Império Romano para conquistar Roma. Né? Então, a sexta trombeta já estava mostrando isso acontecendo. Lembrando que aqui ainda não é a queda do Império Romano, né? É uma destruição parcial. 1/3 do Império Romano foi destruído, porque Deus ainda estava dando chance para os romanos mudarem, né? Então, a sexta trombeta está anunciando o ataque que Roma sofreu, né, por seus inimigos, né, e ele mostra que a decadência de Roma foi através de 3 instrumentos, né? As calamidades naturais, a podridão interna e a invasão externa. Então, essas 3 coisas, né? Primeiro tiveram todas essas calamidades naturais que atingiram o Império Romano, depois toda a podridão interna, a corrupção interna e a invasão por parte dos partos. Mais tarde, quando Roma definitivamente vai cair, lá pelo ano 470, ela também é invadida pelos bárbaros, pelos vinques, por uma série de outros povos que vão em diversos pontos do Império Romano, está invadindo o Império Romano e destruindo o Império Romano. Então, essas 3 forças, o livro de Apocalipse mostra que não foi uma coisa natural que aconteceu com o Império Romano, mas algo preparado por Deus. Deus fez com que essas 3 fontes, né, viessem a causar, né, um grande impacto contra Roma. Então, essas 6 trombetas aqui estão mostrando esses 3 instrumentos. Então, as enchentes, os terremotos, as erupções vulcânicas que causaram muito estrago em Roma, toda a corrupção entre os governadores, generais de exército e a invasão por parte de vários inimigos de Roma. Tudo isso colaboraram para um império que parecia invencível como o Império Romano cair. A sexta trombeta, né, anuncia esse ataque do Império Romano, mas eu quero ressaltar algo que eu já falei aqui, que está mostrando que é a última chance de arrependimento. Não é a destruição final do Império Romano. Então, por favor, leia o capítulo 9, versículos 20 e 21, com muita calma. E você vai ver o texto de Apocalipse, capítulo 9, deixando muito claro que o objetivo de tudo isso que está acontecendo, né, desses 3 instrumentos, é causar o arrependimento. Mas capítulo 9, versículo 20 e 21 vai dizer que ao invés desses instrumentos levarem Roma a se arrepender, a mudar de vida, a mudar de atitude, tudo isso levou o povo romano a se revoltar mais ainda contra Deus. Então, Deus permitiu que essas coisas acontecessem para
abrir os olhos do Império Romano, que eles estavam indo na contramão da vontade de Deus e voltassem para Deus, se arrependessem dos seus erros, mas ao contrário disso. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21, vão mostrar que ao invés do povo se arrepender, o povo ficou com mais raiva de Deus, se voltou mais ainda contra Deus por causa de todas essas calamidades que estavam acontecendo contra o povo. Por isso, então, né, a gente vê aí nessas 6 trombetas aí, tudo isso que a gente acabou de falar, né? Deus dando um aviso, né? Dando um alerta para o povo de Israel, ou melhor, como ele fez no Velho Testamento com o povo de Israel, agora com o povo de Roma. E como sempre acontece, né, entre o 6º selo e o 7º selo, a gente teve um intervalo, onde Deus foi selando o povo de Deus, mostrando que ele conhecia cada servo, cada discípulo de Jesus, cada cristão, cada cristã fiel, tanto aqui na terra quanto nos céus. Então, Deus conhece quem é fiel e quem não é. E agora, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, também acontece um intervalo. E nesse intervalo são ouvidas 7 vozes, né? Então, sempre o número 7 é muito marcante no livro de Apocalipse, porque tem a ver com a perfeição. Tudo que envolve o que Deus está fazendo são 7, né? E nessas 7 vozes aparece um livrinho, que esse livrinho vai estar anunciando a destruição de Roma, vai estar deixando claro que Deus deu mais uma vez uma chance para Roma se arrepender e Roma não se arrependeu. E a gente também vê nesse intervalo 2 testemunhas, que na verdade é para mostrar a igreja como vitoriosa, né? A igreja, o povo de Deus, tendo vitória sobre o Império Romano. E finalmente depois a gente vê, na verdade, desculpa aí, tá? O 7º selo, na verdade, é a 7ª trombeta, e a 7ª trombeta vai estar anunciando a vitória do povo de Deus, né? Então, a 7ª trombeta anuncia que a vitória pertence ao povo de Deus. Então, vamos falar um pouco desse intervalo, desse parênteses aí. Então, convido você a ler o capítulo 10, versículos de 1 a 7. Mais uma vez, sinta-se à vontade para pausar esse vídeo e ler com calma capítulo 10 de Apocalipse, versículos de 1 a 7. E vamos ver 7 trovões, ou 7 vozes. Tem algumas versões que vai estar falando 7 vozes, outras 7 trovões. E interessante, porque João ouve essas vozes, e aí quando ele vai escrever o que ele ouviu, o texto fala que foi proibido. João foi proibido de registrar a mensagem. O que será que isso quer dizer, né? Por que João não pôde escrever o que as vozes, né, o que os trovões disseram? Então, na verdade, a recusa do céu em permitir que João escrevesse a mensagem dos 7 trovões é simplesmente para destacar que Roma não teria mais chance para arrependimento. Ou seja, Deus já deu as 6 trombetas, 6 alertas, 6 avisos de que se Roma não se arrependesse seria destruído, e eles não se arrependeram. Então agora não haveria mais oportunidade de arrependimento, né? Então, nenhum romano ou ninguém poderia dizer que Deus estava sendo injusto em destruir o Império Romano, porque Deus deu toda a advertência, Deus deu todas as chances para Roma se arrepender. Mas ao invés disso, Roma estava perseguindo mais ainda, com mais dureza, os cristãos. Por isso, então, Deus iria executar o seu juízo contra o Império Romano. Neste ponto, como já havia acontecido nos 6º e 7º selos, né, assim, tem essa interrupção, esse parênteses, esse intervalo aí,
entre as trombetas para anunciar alguma coisa. E aí, né, no versículo 2 e depois no versículos 8, 9, 10 e 11, João vê um livrinho. Né? Ele vê que um anjo aparece, coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, mostrando que a mensagem desse livrinho era universal para todos, os que estavam na terra e no mar, os que estavam na terra, no mar e no ar. Todo mundo precisava ouvir a mensagem desse livrinho. E qual é o conteúdo do livrinho? O livrinho continha os juízos de Deus sobre aqueles que estavam rejeitando a Deus. Então, você fala, puxa, mas eu leio esses textos, parece que é tão atual, parece que tudo que fala aqui, que você disse que é para Roma, parece que Deus está escrevendo para o povo de hoje. Parece que Deus está escrevendo para a minha nação, para os nossos governantes. Pois é, no contexto original, né, João está escrevendo para sua época, para os seus ouvintes, para o Império Romano que está perseguindo o povo de Deus. Só que o ser humano é tão previsível, o ser humano é tão repetitivo, que olhando como o povo estava agindo 2000 anos atrás, entendemos como nós estamos agindo nos dias de hoje, como as pessoas ao nosso redor estão agindo. Vendo como o povo, na época de João, estava sendo perseguido porque estavam sendo fiéis a Deus. Podemos ver hoje pessoas também sendo perseguidas por estarem sendo fiéis a Deus. Então, a mensagem original do livro de Apocalipse está falando com os cristãos perseguidos pelo Império Romano. Mas é o que eu estou falando desde a primeira aula. Entendendo isso, podemos trazer muitas aplicações para os dias de hoje. Entendendo que João ou Jesus está falando com o povo de Deus do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, a gente consegue entender o que Deus está falando com você e comigo 17 séculos depois. 20 séculos depois do livro ter sido escrito. Então, que você fique à vontade para pensar em quais aplicações você pode fazer de tudo isso que estamos falando nos dias de hoje, na sua própria vida, no seu próprio relacionamento com Deus. Interessante que João come esse livro, né? E olha o que diz o capítulo 10, versículo 9. Pega esse livro, como João comeu o livro e o livro foi amargo no estômago e doce na boca. O que isso quer dizer? Né? Por que o livro foi amargo no estômago e doce na boca? Então, o que João está comendo aqui simbolicamente são as palavras de Deus anunciando o juízo de Deus contra os ímpios. O juízo de Deus contra aqueles que não obedecem a Deus. E isso pode ser doce e ao mesmo tempo amargo. É amargo na boca porque é a palavra de Deus anunciando a justiça de Deus. A palavra de Deus é doce para aqueles que ouvem a Deus e obedecem a Deus. Mas para aqueles que estão na contramão da vontade de Deus, para aqueles que estão afastados de Deus, para aqueles que estão desobedientes a Deus, a palavra de Deus é amarga. É amarga porque traz destruição. Destruição da alma. Destruição no sentido de separação de Deus. Então, a mensagem de Deus pode ser doce como pode ser amarga. Ela é doce para os fiéis e amarga para os infiéis. Na sequência, no capítulo 11 agora, já estamos em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, um anjo faz a medição do santuário. Ele dá uma vara de medir, uma espécie de uma trena, para João e diz: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiveram. Então, mais uma vez, o livro de Apocalipse está falando de destruição
e abre um parênteses para Deus contar os verdadeiros adoradores. Essa medição representa a proteção do povo de Deus. Deus, mais uma vez, está contando, né, o povo dele. E interessante que o texto pede para contar como se o templo ainda existisse, lembrando que nós estamos no ano 90, 95, e o templo foi destruído no ano 70, então já não existia mais o templo. Mas como se o templo existisse, Deus pede para contar dentro do templo, a área de adoração do templo, e para não contar o átrio externo. A parte de fora do templo não foi medida. Ou seja, Apocalipse está mostrando que Deus está contando e sabe quem está dentro do corpo de Cristo e quem está fora do corpo de Cristo. Quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja, isto é, no mundo. Então, Deus, mais uma vez, de uma forma até um tanto repetitiva, está mostrando que ele conhece quem são os fiéis que estão dentro do templo e quem são os infiéis que estão fora do templo de Deus. E mais uma vez, né, isso não é uma coisa física, isso não é uma coisa literal, é uma coisa simbólica, mostrando de uma forma simbólica que Deus conhece cada pessoa individualmente. Então, quando ele vai destruir um coletivo, ou seja, o Império Romano, ele sabe dentro do Império aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são. E, finalmente, esse parêntese termina com João falando de duas testemunhas. Ele vê duas oliveiras ou dois candelabros. Quem são essas testemunhas? É como se a gente pudesse separar a igreja como organização e os cristãos individualmente, cada membro do corpo de Cristo. Na verdade, as duas testemunhas representam todo o povo de Deus. Como sempre, todos os cristãos fiéis, os homens, as mulheres, os jovens, os idosos, todo o povo de Deus fiel. Ou pensando na igreja como de forma coletiva ou individualmente, cada cristão que pertence ao povo de Deus. A perseguição contra Roma foi tão severa que deu a impressão que até a igreja seria destruída junto com o Império Romano. Porém, esse parênteses é para dizer que a igreja ia continuar sendo testemunha da palavra de Deus. A igreja não seria atingida, no sentido que a igreja não iria morrer. Hoje, o Império Romano não é mais uma potência mundial. A cidade de Roma não é mais a cidade capital de todo o Império Romano, como no primeiro século. E Roma caiu e nunca mais se ergueu como potência mundial. Mas a igreja continuou testemunhando, a igreja continuou pregando de forma vitoriosa. Então, esse capítulo 11 está mostrando essas duas oliveiras, né, esses dois candelabros, como sendo a igreja vitoriosa. Então, finalmente acontece a sétima trombeta, o terceiro ai, né, o terceiro ai, que anuncia que Deus protegeu a sua igreja, Deus destruiu seus inimigos e agora está pronto para dar vitória para o seu povo. E de que forma Deus daria a vitória? Destruindo o Império Romano que estava perseguindo o povo de Deus, destruindo a Babilônia, a cidade de Roma, que estava causando tantos males ao povo de Deus, derramando sangue cristão. E aí a Bíblia mostra que quando todos os problemas passarem, quando tudo for destruído, só a palavra de Deus, só o cristianismo estará realmente vigorando, está debaixo da vontade de Deus. Então, a sétima trombeta anuncia então que agora a destruição romana vai chegar. E a sétima trombeta também anuncia a chegada, o derramamento das 7 taças da ira de Deus.
Então, na próxima aula, vamos estudar sobre as 7 taças da ira de Deus. Obrigado pela tua companhia. Até a próxima aula.